Muito bem, voltamos aqui no nosso DZCast. Depois de uma temporada aí sem fazer alguns episódios, a gente está voltando com o nosso DZCast. Eu sou o professor Caê Galvão, criador do método Dívida Zero. E hoje eu estou muito empolgado aqui, eu tenho um motivo muito especial de estar aqui, porque eu estou aqui, aí a razão dessa empolgação é que eu estou aqui com a minha sócia, esposa, mãe do nosso filho Gabriel, né? E ela é a Sheila Galvão, ela é uma estrategista digital, ela também comanda, né, toda a parte administrativa na nossa empresa, ela também tem formação na parte de terapia, hipnoterapia, tem uma vasta experiência. E eu estou muito feliz porque ela vai ser oficialmente aqui a host desse podcast, onde a gente vai trazer mais convidados aqui. Ela vai me auxiliar aqui nesse projeto maravilhoso. Então, ela é sócia da nossa empresa Setup, que tem, né, hoje já é editora, já virou editora. E eu gostaria que você, Sheila, falasse um pouco sobre você, apresentasse aqui, para a gente iniciar aqui uma temporada de episódios aqui, onde você vai estar participando junto comigo nessa missão aqui. Legal, muito bom estar aqui, é uma honra, é um prazer a gente poder trilhar juntos nessa jornada, não só na nossa jornada pessoal, né, como casal já há quase 21 anos juntos, mas também como sócios, como empresários, empreendedores, né, com o propósito, né, de trazer educação financeira e também trazer inteligência emocional para muitas pessoas aí. E a gente tem, graças a Deus, sempre, né, chegado até, né, várias pessoas, várias famílias, e através do nosso trabalho, tocando essas famílias para terem mais prosperidade, mais abundância em todas as áreas da vida, né? Então, é um prazer, uma honra, e hoje, vamos lá para perguntas, né? Curiosidades, perguntas aí, trazer esse conhecimento para o pessoal que é tão necessário sobre educação financeira, sobre mentalidade de prosperidade. Legal. E nesse episódio que a gente vai retomar é justamente isso. Hoje é um episódio que a gente vai abranger um pouco mais a questão hoje das dívidas, da organização financeira, da própria educação financeira. A gente coletou algumas perguntas que já vêm se acumulando nas nossas redes sociais, por mais que eu responda todos os dias, mas a gente quer responder isso de uma maneira um pouco mais oficial, então esse é o episódio. Antes da gente começar, eu queria que vocês aí já seguissem esse podcast, segue esse podcast nas plataformas aí de streaming, Spotify, YouTube, aonde você está vendo, então siga aí, né? Coloca aí o seguir lá no Instagram. A gente está como Dívida Zero e Sheila Galvão. Eu.Sheila Galvão. Eu.Sheila Galvão também. E eu tenho um anúncio para falar. A gente está com um curso gratuito com 5 aulas, né, de como sair das dívidas, que é a Maratona Dívida Zero. Tá? Então tem um link, um QR Code aqui. Você pode se inscrever gratuitamente. A gente roda esse curso, é um curso gratuito ao vivo, onde eu dou isso. Então, inscreva-se, é gratuito, aproveita, porque isso já vai ser um grande salto para você, né, que está aí nas dívidas, legal? E vamos começar aqui, vamos aquecer, né? Vamos desvendar o mundo das dívidas aqui, né? Tudo aí que você precisa saber. Vamos lá. Então, Sheila, o que a gente tem aí hoje de perguntas que o pessoal mandou para mim? Então, a primeira pergunta, né? Eu acho que é uma das perguntas que mais o pessoal coloca para a gente e que os nossos mentorados trazem aí e os nossos alunos, né? A grande questão é como sair das dívidas, Caê? Essa é a pergunta. Eu vou responder de uma maneira simples, mas ela tem uma complexidade, tá? A melhor maneira de você começar a sair das dívidas é parar de focar nas dívidas, é parar de pensar nas dívidas. Né? Porque muitas vezes a sua mentalidade está pensando no empréstimo, no vermelho financeiro, aquilo te assusta, aquilo te amedronta. Então, não é... E começar a focar numa solução. E a solução, ela faz parte de um processo. Aí que entra, aí são 8 etapas que a gente faz dentro do método Dívida Zero, onde a primeira já é essa mudança desse pensamento, a segunda é parar de cavar esse buraco das dívidas, não fazer novos empréstimos para não ficar pior, sua bola de neve. Depois, organização financeira, começar a fazer uma renda extra,
depois você montar uma reserva de emergência, investir. Isso a gente pode até aprofundar, que parece, pô, mas eu vou investir mesmo estando com dívidas? Isso faz parte. E negociar as dívidas. Essas são as etapas. Parece simples, mas cada etapa dessa, né, realmente é uma mudança. Então, mas a principal é a mudança da mentalidade, né? Então, basicamente assim, inicia-se pela pessoa parar de focar no problema, assumir a autorresponsabilidade e buscar a solução. É justamente isso. Porque tem solução, né? Tem solução. E eu te falo assim, hoje a gente tem assim, de cada 10 pessoas com CPF, 7 estão com dívidas. Então, a gente pode dizer que 70% da população brasileira está endividada. Está endividada. E aí, o que acontece? Só que boa parte vive no problema. Pela oferta de crédito ser muito fácil, a pessoa, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela é servidora pública. Ela tem lá o salário dela, que entra lá, e ela tem lá um limite no cheque especial, um limite no cartão de crédito, uma margem para consignado. Então, enquanto ela tiver problemas financeiros, ela está focando no problema. Ela está, na verdade, aumentando o problema, pegando mais empréstimo. Por isso que eu falo que tem uma etapa de não fazer novas dívidas. Ou seja, ela ainda está com a mentalidade de devedor ou de devedora, de pegar empréstimo. Então, ela tem que mudar essa mentalidade. Ela tem que falar não para os empréstimos e começar a, dentro da solução, solucionar os problemas financeiros. Porque o problema financeiro, a falta de dinheiro ou o alto endividamento, na verdade, é resultado. E às vezes a pessoa já vem com isso já até de família, né? Ela nem tem essa consciência, né? De que tem que mudar a mentalidade, né? Geralmente, a gente sempre fala, né? A gente aprende desde quando a gente nasce, né? A gente está sempre aprendendo, né? Você conhece bem, né? Na parte de constelação, né? Do 0 ao 7, né? Se não me engano. Do 0 ao 7 é quando a gente mais aprende. Aí somos uma esponjinha, né? Uma esponjinha. Por exemplo, se os nossos pais tiver um padrão financeiro, é 80% que a gente vai seguir aquele mesmo padrão. Entendeu? Ou ao contrário também. Ou muitas vezes também, ou onde você foi criado. Ou numa religião, ou numa escola. Você pegou algum conceito ali financeiro. Mesmo você falando, mas eu não tenho, não me disponibilizaram informação e educação financeira. De algum momento você teve alguma informação de como lidar com o dinheiro. Ou pelo exemplo, né? ou olhando, ou mesmo, né? Igual tendo experiências, né? Observando ali. Observando, ou pelas crenças. E esse padrão segue. Por quê? Porque assim, eu vou pegar um exemplo. A primeira vez que eu fiz uma dívida, eu tinha 14 anos. E foi assim, criou-se um desejo e eu via que toda vez que meu pai queria alguma coisa, ele ia lá e financiava. Eu abri um crediário e comprei um tênis que era 3 vezes mais do que o meu salário na época. Era do meu desejo. Eu resolvi o meu problema ali fazendo dívida, só que depois eu sei que eu paguei muito mais caro nisso e isso foi virando um padrão e foi difícil eu perceber isso. Só percebi a hora que eu realmente cheguei num colapso financeiro. Entendi. Entendeu? Legal. E aí, outra pergunta que a gente recebe é o seguinte: como pagar as dívidas rápida? Porque, assim, o pessoal acha que, às vezes, acontece algum imprevisto, alguma coisa, e, de repente, a pessoa tem aquele revés financeiro, parece que estava correndo tudo bem, né? E aí teve aquele revés financeiro. Mas tem gente que não, que já vem de anos arrastando dívidas, né? E aí o pessoal quer uma solução assim rápida, porque já está num limite insuportável, já está afetando a saúde, já está afetando, né? Então, às vezes, demora muitos anos para poder chegar na situação financeira catastrófica, né? Mas o pessoal quer realmente, às vezes, assim, uma solução muito rápida, né? A curto prazo aí. Como que é isso? É bem isso. A pessoa quer solucionar uma coisa, um problema que ela já pratica há anos. O endividamento não é feito da noite para o dia. Geralmente ela leva alguns anos. Tem alunos que já ficaram 5 anos, já vêm endividado, 10 anos, já peguei 30 anos a pessoa endividada, até chegar ao ponto de se aposentar nesse estado e quer resolver numa dica no YouTube, na internet, ou vendo um perfil. E eu falo, corra das dicas. Se você quer ir rápido, então não caia nas armadilhas. Porque esse rápido faz com que a pessoa, às vezes, faça algumas besteiras. Por exemplo, juntar todas as dívidas em uma, pegar um empréstimo, fazer uma renovação de empréstimo, fazer uma troca com troco, ou seja, vai lá, o gerente do banco, mas você precisa de 20 mil, aí, não, eu vou te ceder 30, você pega uma taxa menor, colocar os seus bens materiais como imóveis, carro em garantia, e começa a fazer loucuras. O rápido
pode causar um problema. Tem como sair com uma certa velocidade e consistência? Eu acredito que dentro de um processo, em 8 semanas, você já consegue fazer um plano para sair das dívidas e quitar a primeira. Essa é a metodologia que É a você metodologia de criou. dívida zero. Então, assim, hoje, a maneira mais rápida de sair das dívidas é falando não para essas soluções milagrosas que colocam por aí e sentar e estudar. E sentar e passar pelo processo. Aceitar a mudança. É isso aí. Parar de se vitimar ou de clamar alguma coisa e falar, não, beleza, cadê a solução? Quem já trilhou esse caminho? Quantas pessoas já passaram por esse caminho? Quem é o especialista? Quem é a pessoa? Procurar ajuda. Eu acho que a maneira mais rápida é quando a gente procura ajuda. É que nem... porque assim, essa questão... com certeza, né? Porque essa questão financeira... você tá com uma disfunção financeira, né? Como se fosse uma doença no corpo também, né? Você vai procurar um médico, você vai estar com dor de dente, vai procurar um dentista, né? Então, você tá com problemas financeiros, você tem que procurar um educador financeiro, né? Um mentor financeiro para poder te ensinar e ter esse conhecimento que não é adquirido na escola. Né? Ele não tem uma disponibilidade porque ele está muito dentro do comportamento. Entendeu? Ele não é só uma informação. Tem gente que fala assim, Caio, me dá uma dica aí para mim sair do consignado. E o consignado, por exemplo, é uma dívida já complexa. O cara precisa passar todo o processo de mudança de educação para conseguir ir lá e quitar os primeiros, ou reduzir a taxa, ou conseguir algum objetivo. E aí muitas pessoas não têm essa paciência. Não querem passar pelo processo. Por isso que existe mais endividados do que, por exemplo, investidores ou pessoas mais bem-sucedidas. Se a gente olha um patamar. Eu olhei em 2023, o número de milionários cresceu no Brasil. Daria para encher um Maracanã. Por que esse número cresce, mas o número de endividados também cresceu? Entendeu? Porque, assim, um percentual já virou essa chave. Certo. E o outro percentual, esse percentual de milionários, se você pegar uma amostragem, a maioria passou pelo menos de 5 a 8 anos estudando. E grande parte deles foram no mercado digital, ou seja, viram uma tendência e foram lá. Entendeu? Ficaram estudando, quer dizer, ele não ficou milionário do dia para a noite. Ele plantou, né, semeou e colheu. A gente está vendo a colheita. E o endividado é a mesma coisa. Se ele não mudar isso, ele vai continuar colhendo, plantando ou não plantando. Mas aí depende do resultado que você quer. Você quer sair das dívidas? Então planta pelo conhecimento, planta pela educação financeira. Quer continuar endividado? Vai lá e faz mais um empréstimo. Simples assim. Porque realmente se a solução fosse o dinheiro, né, a gente não teria aí tantas pessoas que ficaram milionárias e de repente perderam tudo aí, porque não conseguiram administrar, não tinham conhecimento para administrar e nem a inteligência emocional para administrar esse conhecimento aí, essa quantia, né, de dinheiro. E um dos pontos que o pessoal também pergunta bastante é essa questão da negociação, né? Então, como a gente não teve educação financeira nas escolas, a gente não tem isso nem nas escolas, nem na faculdade, a não ser que seja especificamente dessa área, a gente também não aprendeu a negociar, né? A grande maioria das pessoas, né? Eu trabalhei muito tempo negociando aí milhões de dólares para as multinacionais. A gente sabe dos processos, inclusive psicológicos, que tem de pressão psicológica em negociação, né? De grandes quantias aí, essa estratégia emocional que a gente tem que ter e o conhecimento técnico também. E como funciona essa questão da negociação em relação aos credores? Olha, excelente ponto e até eu vou querer que no finalzinho você coloque aqui algo no seu ponto de vista, porque a Sheila é uma negociadora profissional aí, negociou, né, milhões de dólares aí para várias empresas. A negociação, o pessoal confunde negociação de aceitação. Então, o primeiro ponto é se você está aceitando os termos do credor e quando você se coloca numa posição inferior ao seu gerente de banco, à outra parte, você vai mais aceitar do que negociar. Então, o negociador tem que se colocar em posição igual. Então, a primeira coisa que, antes de negociar, medir as forças. Certo. Qual é a força do credor em cima de você? Quais são os riscos, por exemplo? Quais são os direitos dos endividados? Tem muita gente que fala assim, mas eu aceitei porque eu estava com medo de eles virem aqui tomar meus objetos, minha casa, meu carro. As pessoas têm medo de perder. E aí, o que as instituições fazem? Faz uma ameaça, faz vamos dizer, esse ataque psicológico para que a pessoa tome uma decisão.
E aí ela se sente inferior, e ela se sente em desvantagem e acaba aceitando. Então não é uma negociação, é uma aceitação. A negociação você precisa de uma preparação antes para você igualar. Então o que eu ensino meus alunos? A igualar as forças. Por quê? A questão não é a dívida. A questão, o que tem mais valor para a instituição financeira é o cliente. Eles gastam milhares de dólares em treinamento, em propaganda. Você pode ver, propaganda de banco aparece toda hora na TV, bicicletinha, toda aquela parada que a gente vê, entendeu? Por quê? Porque o maior valor do banco é o cliente. Se você é o maior valor, você tem que colocar isso na condição. De fidelidade, disso. Então, as pessoas não se colocam nessa condição de desarmar um pouco o credor, quem está fazendo, e negociar de igual para igual. E aí você começa a colocar os seus termos. E nessa negociação você consegue até retirar os juros abusivos. E muita gente acha que é mais fácil via jurídico, mas o jurídico a gente sabe que tem uma demora, às vezes 2, 3 anos ou até mais, ou nem acontece. E o banco está muito bem preparado porque ele tem escritórios aí, especialistas, pronto para se defender. O banco não quer levar um processo. Isso até dificulta a negociação. Agora, a negociação, quando você iguala e ele não quer perder o cliente, ele quer que você realmente pague o que é justo, não dê prejuízo para o banco e nada, e você pode chegar num acordo muito vantajoso. Tem exemplos lá de alunos meus que as dívidas chegou a mais de 100 mil reais e eles quitaram por 8 mil. Ah, mas Caê, eles deram prejuízo para o banco. Não deram. Imagine você estar numa jornada de 10 anos endividado, 10 anos no cheque especial. Cara, ali tem muita margem que você já deu para o banco. Mas é a negociação mais justa. Você conseguiu retirar os juros, você conseguiu negociar de igual para igual e o banco aceita e ainda tem até um áudio que o cara agradece. Falou, parabéns, você vai voltar a ser nosso cliente, a gente vai voltar a dar os cartões de crédito para você. Você volta ainda por cima. Então, essa é a melhor forma. Mas, para isso, precisa mudar a mentalidade. Então, o primeiro ponto é mudar a mentalidade, conhecer os seus direitos, conhecer as regras do jogo, né? Isso. Porque senão você entra para jogar ali para negociar, mas não sabe até onde você pode ir, não sabe até onde o outro lado, o que ele está dizendo, pode acontecer ou não, se pode pegar sua casa ou não, se pode pegar seu carro ou não, né? Porque isso, o pessoal traz muito esse receio para a gente também, né? Esse medo, né? Esse medo, Então, legal. Então, existe uma forma de se negociar, existe uma... Então, assim, existe uma forma de se negociar, existe uma forma justa, existe técnicas de negociação, e a partir do momento que a gente vê muito isso, né? Com os nossos alunos, os nossos mentorados, né? Que eles conhecem os seus direitos, o jogo muda, né? O jogo muda. Quando você tem a técnica, eu acho que você lembra numa mentoria que a gente comentou, que a cadeira do gerente, o ambiente, você quer falar até um pouquinho disso? Que eu acho interessante isso. Que você já negociou. No mundo das negociações, você já negociou com coreano, chinês, com tailandês, com americano. Sheila tem essa experiência aqui. Eu uso um pouco da experiência dela para trazer dentro do nosso treinamento também, né? Então, né? Eu trabalhei aí, né, em multinacionais aí por 20 anos, né? Trabalhava na área de compras internacionais, né? Então, eu negociei aí de tudo já, né? Já comprei desde embalagem, peças de carro, né? Serviços e tudo mais. Então, a gente negociava, assim, quantias muito grandes, né? E com fornecedores, e muitas vezes era aquele realmente cabo de guerra, né? Ameaças e tudo mais. Então, era uma pressão muito forte, né? De suspender fornecimento, né? E tudo mais. Então, reajuste de preço, né? Então, era uma pressão muito forte. E eu acabei aí, ao longo do tempo, fazendo vários cursos aí de negociação, né, porque demandava, e a gente aprendeu várias técnicas. Uma das técnicas utilizadas aí, muitas vezes, né, até de questão psicológica, por exemplo, que a cadeira, né, de quando você quer colocar ali a pessoa numa situação, né, vamos dizer assim, inconscientemente inferior, né, você coloca até a pessoa para sentar numa cadeira mais baixa,
né? Às vezes numa sala mais não tão confortável, né? Não tão receptiva, né? Então, vocês vão poder reparar, né? Quando vocês forem, na próxima vez que vocês forem numa instituição financeira, né? Que a cadeira de quem te atende é diferente da cadeira onde, como cliente, você se senta. É uma cadeira mais oponente. Tem a cadeira né? do chefe, tem a cadeira dos funcionários, tem a cadeira do gerente, Parece tem a cadeira que ela é mais do cliente. alta, parece que você tá mais abaixo, assim, né? Justamente então, quando você vai estudar técnicas de negociação, né, tem toda uma questão emocional também, tem um jogo interior, né, que são a gestão das emoções e tudo mais, e também tem o jogo exterior, né? Não é só técnica, não é só regra, não é só direitos, tem toda uma questão emocional. E, geralmente, o cliente ou os alunos, né, até então, que não eram nossos alunos, né, mentorados, eles não tinham consciência dessa situação, eles não foram preparados para isso. Né? Então, a gente faz questão, né, dentro da mentoria, né, preparar eles com esse conhecimento, porque, do outro lado, as instituições financeiras treinam muito bem, né, os seus colaboradores, né? Até o vestimento, né? Até a vestimenta. Tem um caso bem interessante no Dívida Zero, que uma aluna, acho que era lá de Manaus, e ela foi no banco negociar, e eu falei, vai com a melhor roupa, a gente orientou, né, uma espécie de um script, o que ela tinha que falar, e na negociação até, né, em algum momento ela levantava. E ela ameaçava sair e tal. E aí, aí que aconteceu? Eu lembro que na época a gente tinha um grupo do WhatsApp. A gente sempre tem um grupo do apoio, principalmente dos mentorados, né? E ela mandou no grupo, olha, não deu certo. Estou no ônibus, estou até com vontade de chorar. Que não deu certo, porque eu fui lá, fiz tudo, né? Aí eu falei assim, espera um pouquinho. Antes dela chegar em casa, ainda no ônibus, o gerente ligou e cedeu. E deu o desconto porque ela precisava, ela tinha o valor e quitou a dívida dela. Depois ela mandou um outro áudio feliz da vida, falando, nossa, fez muita diferença. Porque ela foi com a melhor roupa dela, foi com a vestimenta, ela não foi lá na condição de aceitar, ela foi na condição de negociar, colocar os acordos. O gerente também jogou e eles são treinados. Só para você ter ideia, né, as instituições investem pesado nisso. Né? Por base, eles têm certificações para passar, né, vários tipos de certificações. Você pode ver CPA, um monte de sigla lá, mas são certificações que englobam inclusive isso. Como você realmente orientar vendendo um produto do banco. O gerente está lá, ele está lá, ele é cordial, ele é bacana, o cafezinho é gostoso. Mas isso tem um valor, entendeu? E você tem o seu valor. O que eu falo para meus alunos é que você vale mais. Ele tem o trabalho dele, é o trabalho dele. É o trabalho dele. Né? E a gente, como cliente, a gente tem que fazer a nossa parte, o nosso trabalho. Porque é essa questão de autorresponsabilidade pela sua gestão financeira, né? E pela sua vida financeira, né? Não dá para deixar na mão de outras pessoas, né? Ou de outra instituição, né? E o melhor resultado, só finalizando esse ponto, é o ganha-ganha. Porque se você pagou o valor justo, o gerente também defendeu lá a questão do banco. Talvez ele não vendeu um próximo empréstimo, não atingiu a meta dele, né? Alguém vai ter que chorar um pouquinho, que não seja você, né? Mas você também ficou feliz e todo mundo ficou feliz. Então, assim, eu sempre levo para essa questão, porque eu acredito muito na verdade. Então, mas aí, revertendo aí, concordo plenamente e... Olhando para o futuro, de repente, esse cliente, ali com a questão ali do gerente do banco, ele não vendeu o empréstimo, mas depois ele pode se tornar um investidor, né? Sim. Aí ele que é o que a gente vê em muitos casos dos nossos alunos, né? Que é isso que acontece. Nessas 8 semanas que a gente faz, né, da mentoria, por exemplo, hoje a gente está na 6ª semana da turma 29. O pessoal essa semana está investindo. Todo mundo abriu uma conta de investimento, investiu num investimento que a gente orienta, que é o mais seguro para quem está com dívidas. E no futuro isso favorece, sim. Né? Isso vai favorecer. Eu acho que a saúde financeira, eu acredito muito não no poder do endividamento. Por exemplo, a gente pega os Estados Unidos e lá o percentual de endividamento é muito maior que o do Brasil. Lá é 90%. Uau! Né? Porque é um país movido a crédito. Ninguém tem nada, tá tudo... É um dinheiro que até a gente brinca, é um dinheiro de mentira que eles brincam lá. Aquelas casas, aqueles carros, não é de ninguém. O cara não é dono da casa dele. Ele tem um leasing de 40 anos, tem um mortgage, né, que eles falam. Tem um carro com leasing lá, que ele não é igual aqui que a gente tem um carro pago, uma casa paga. Não tem, entendeu? Então, mas eles vivem assim, é aquele mundo que eles vivem e é isso que alimenta o mercado deles. Eu já acredito ao contrário, eu acho que o mercado mais saudável
é um mercado que as pessoas têm saúde financeira. Eu acho que isso até aumenta o poder de compra, aumenta o poder realmente de levar um país. Agora, você endividar, você trava, entendeu? Legal. E quando que a pessoa não consegue pagar as dívidas? O que fazer? Quando ela não consegue, ela está nessa situação, já está perdendo noite de sono, não sabe para onde correr, o que fazer? Eu lembro que quando teve a pandemia, eu criei um slogan que era não pague sua dívida antes de você ter educação financeira. Porque o que acontece? Por que chega a isso? Porque ela quer pagar todas as dívidas. E antes de você pensar em querer honrar tudo 100%, você tem que fazer uma priorização. Você foi adquirindo, por exemplo, uma dívida de cartão, um cheque especial, um empréstimo pessoal, e isso vai se acumulando em parcelas, ou então até mesmo você vai pegando o cartão, vai parcelando tudo, e você vai acumulando isso, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mesmo. E esse momento, eu até falo assim, não pague suas dívidas, mas faça um processo de educação financeira para você priorizar. Se você chegar nesse ponto que você não consegue pagar mais, já está muito acumulado. E tem que mergulhar no processo. Não tem jeito. Então, não é você parar para dar o calote, é você parar para se organizar, parar para olhar. Quantas e quantas pessoas não olham nenhum contrato? Quantas e quantas pessoas não têm a lista das dívidas? Não sabem nem o que deve porque tem medo. Então, esse é o momento de enfrentar. Eu digo assim, chegou nesse momento, para tudo e olha, né, dívida, e seleciona qual você vai pagar primeiro. Começa com as dívidas, por exemplo, até aquela dívida que você deve para alguém, para um amigo, para alguém que está, né, ali, que não é um banco, que não tem um lastro financeiro. Exato. E essa pessoa às vezes não quer nem os juros, ela só quer receber. E começa a olhar assim as dívidas que afetam a sua integridade, por exemplo, agiotas, que é problemáticas, tá? E depois você vai para dívidas que pode consumir seu bem material, um financiamento ou algo que está atrelado a um bem material, entendeu? E depois você vai para as outras. É que além do peso dos juros, né, tem o peso, eu acho que tem um peso emocional também, dependendo da dívida, né? Se é algo que pegou com o familiar, se é, por exemplo, uma dívida com a agiota, a pessoa, assim, a gente percebe, né, quando o pessoal chega pra gente e tal, essa preocupação, né, de honrar ali, às vezes pegou com o pai, com a mãe, que às vezes nem podia, tirou da onde não tinha para poder emprestar, e aí às vezes está passando dificuldade, né? Então o pessoal quer devolver, né? Então acho que tem todo esse conhecimento que pode adquirir para priorizar de forma inteligente qual dívida pagar primeiro, de forma justa, né? Isso. E dentro das suas possibilidades, né? Isso. E até no nossa mentoria, a gente ensina a pessoa a criar as possibilidades. Tá. Como que dentro da mentoria é montado esse plano de pagamento de dívidas? A primeira coisa que eu peço é realmente assim, priorizar, fazer uma consulta mesmo. Quanto que realmente eu devo, qual é a taxa, tudo. E dentro dessa consulta, a gente separar nesses setores. Que às vezes a pessoa nem sabe quanto que deve, Não né? sabe. A maioria não sabe. A maioria não sabe nem como consultar. Não sabe e às vezes não quer nem saber, né? E é muito louco. Com medo, né? Porque a cobrança, o cara liga lá, ele fala assim, você deve 100 mil. Aí a pessoa... E isso é um jogo psicológico, ele joga qualquer valor que já sabe. E aí, de repente, a pessoa só deve 5. E ela já está desesperada. Quantos casos eu pego... O valor real, às vezes, é só 5, né? É só 5. Então, assim, eu acho que esse é o momento de você... por isso que a gente tem esse passo a passo. E a primeira chave é a mudança da mentalidade e a tranquilidade. Até tem lá dentro da nossa mentoria, tem o áudio que a gente chama de auto-hipnose da Sheila, que ajuda a pessoa a tranquilizar, ela acreditar que ela vai pagar as dívidas dela, para que ela saia daquele foco que a gente falou, né, do problema e olhe a solução. Sim. Então, a partir do momento que você lista, cada dívida tem uma estratégia. Aí a gente vai ver a estratégia que a gente vai usar. Entendeu? E o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Você tem uma dívida de consignado. Ela desconta da sua folha de pagamento. E aí é um juros muito baixo. Mas você tem uma dívida de cartão. O que a pessoa faz? Vou pagar a dívida de cartão porque é de maior juros. Porque ela viu uma dica na internet. Só que, o que acontece? Aquela dívida de cartão, você pode negociar um pouco mais para frente. A ameaça ali é bem baixa, né? Tem um risco baixo. Tá? Existe risco, tudo existe, mas tem um risco baixo. Mas o consignado tira direto do orçamento. Você com o orçamento reduzido, você não cria a condição de negociar a dívida. Se você priorizar da maneira certa, e a gente ensina
qual é a maneira ideal para priorizar. Isso é a virada de jogo. E a técnica ideal para cada tipo de dívida. Por exemplo, para negociar com agiota, com parente, são técnicas diferentes. Então, eu digo assim, é uma organização da organização. Se você está no quarto, está tudo bagunçado, você não acha nada. Agora, se está tudo organizado, você bateu o olho e você achou a solução. A clareza, né? A clareza. A clareza é libertadora, né? A clareza para aonde você tá. Eu sei que às vezes dói, né? Saber que, puxa, às vezes chegou no fundo do poço ali, né? Essa clareza de você saber onde você tá e entender que existe uma luz no final do túnel, né? Um dos pontos aqui que o pessoal pergunta também é, uma vez que tem essa clareza de onde está, aonde quer chegar, né? Que a pessoa, às vezes, ela vem, que ela fala assim, eu só quero zerar minhas dívidas. Ela nem sonha, ela tá tão com merecimento, às vezes, tão baixo, que ela nem acredita, às vezes, que ela pode ser investidora, né? Ou que ela pode ter ter uma vida mesmo, com mais prosperidade financeira, mais abundância, né? Com mais segurança financeira, né? Mas eles não sabem, assim, nem quais são os direitos dele enquanto devedores, né? Quais são os principais direitos? Porque é isso que eu acho que tira o sono de muita gente, assim, eles sabem que eles têm que pagar, é o dever deles, né? Assinaram um contrato, às vezes eles não sabem nem o que a gente chama, né, ali, small prints, né, em inglês ali, que são as cláusulas pequenininhas ali, né, que às vezes nem leem, vão assinando no desespero, porque só precisam resolver um problema ali de curto prazo, não pensam, às vezes, a longo prazo, mas eles não sabem os direitos dele, e não tem ninguém, quem que passa esses direitos para ele? Porque, assim, eu acredito que não vai ser o gerente ali que está assinando o contrato e falou, você está assinando isso daqui, esse é o seu dever, mas eu deixo de falar os seus direitos. Não são eles, né? Quem que vai fazer esse papel? O papel do mentor financeiro, né? Do educador financeiro, que é o seu papel, né? Que é o trabalho que a gente faz. Então, quais são os direitos como devedores desse pessoal? A primeira coisa, eu vou começar com uma frase bem forte. Dívida não é crime. Não se sinta um criminoso. Esse sentimento de criminoso, de que eu devo, não me sujo, tudo isso é um sentimento ali que atrapalha. Então, partindo dessa premissa, existe dívidas que podem levar a um crime? Lógico, né? Algum tipo de dívida que você fez um crime financeiro ali, mas aí é um crime financeiro que você fez propositalmente. Aí é estelionato, né? É outra história. É outra história. Uhum. Mas dívida não é crime, porque hoje... o Estado deve, a Prefeitura deve, as empresas devem, todo mundo, o mercado de empréstimo, ele roda aí, é o mercado financeiro. Então, essa é a primeira premissa. Partindo dessa premissa, respira e aí vamos olhar os direitos. Os principais direitos tá na lei da penhora. O que pode ser penhorado e o que não pode. Porque a maior preocupação das pessoas eu vou perder minha casa? Por exemplo, se você tem um único imóvel da família, mesmo financiado, é o único imóvel da família, não pode ser penhorado. Na questão de dívidas de empréstimos bancários. Né? Exceto se você financiou ou deu de garantia. Aí isso é contratual. Tá? Mas tirando a parte contratual, por isso que é importante ler o contrato, né? Não vai ser. Então, assim, você não vai perder sua moradia, que é a base, né? Na pirâmide de Maslow, a gente ter uma moradia. Né? A base do ser humano. Outra coisa, que você não... que pela lei, vamos supor que você tem um carro que você usa para Uber. Não pode tirar. Um carro normal, tudo bem. Pode até ser penhorado ou não, leilão, né? Dependendo. Mas é muito difícil, porque isso dá um trabalho danado, custa muito caro isso. Mas um carro de Uber ou um equipamento que você tenha, um computador, ninguém pode tirar esse computador. Então, se você trabalha em alguma função ali, então os seus equipamentos não vão ser tirados. A não ser que isso seja o objeto de financiamento. Lembrando sempre isso. Né? Ou até mesmo os seus móveis. Você tem a sua casa, a sua televisão... Tá? Aí tem algumas exceções, a não ser que você tenha lá uma televisão de LED que custa 10 mil, ou uma coisa muito exagerada, ou muitos objetos, aí ele pode entrar numa lista de penhora, mas existe muito bom senso. Mas uma pessoa normal que está aí, né, geralmente um trabalhador, né, que está lá, geralmente ele tem o que todo mundo tem. Ele não tem nada, né, não está ostentando. Então, também não pode ser penhorado. Livros, tem gente, mas livro tem valor, lógico. A gente tem uma biblioteca em casa que os livros têm valores. Então, livros, e por aí vai, né? Objetos, roupas. Então, assim, sua vida joias de família. Se tem um alto valor agregado, pode ser. Tá? Uma joia pode ser. Mas para isso acontecer, imagina, um processo judicial custa muito caro, porque você precisa de um perito. Então, isso é um processo muito caro para o banco e, dependendo, o banco prefere ir pela via da negociação.
Mas existem casos que ele vai sim buscar, tá? E aí, qual a minha recomendação? Por exemplo, você tem algo de muito valor, aí assim, dentro do treinamento, eu ensino você a fazer, é muito mais prático você até vender, de repente, algo, né? E algo que não vai desestabilizar, por exemplo, não vai vender seu carro se você precisa do carro. Não vai vender sua casa se você precisa da sua casa. Mas se é algo que você tem a mais ali, vamos supor, você tem um excesso de roupas ali. Pô, vende uma parte que você não está usando, às vezes roupas boas de marcas num site tipo Enjoei, faz um dinheiro extra e vai lá e negocia. Entendeu? Fazer uma renda extra. Faz uma renda extra. Então, aqui, uma característica do nosso curso que muita gente fala, eu vou perder minha casa, meu carro. Olha, até hoje, né, nenhum aluno, a gente já está há 7 anos, nenhum aluno nosso sofreu um processo durante a metodologia, durante a mentoria. Ou ele já vem com um processo ali, a gente auxilia, como ele negociar até sair dessa, né? Mas nas negociações, nenhum. Porque a gente não só ensina a ele a negociar, mas ele criar a possibilidade, abrir a mente dele. E aquela questão, a solução às vezes está embaixo do seu nariz, mas você, no desespero, no desequilíbrio mental, muitas vezes você entra num processo até depressivo, entra num processo de ansiedade muito forte e você não consegue enxergar. Por isso que é importante, às vezes, um orientador, um educador, um professor, um mentor ali que está de fora e ele consegue realmente, vai por aqui, vai por ali. Então, a gente consegue criar a possibilidade da pessoa pagar a dívida. Legal. Então, assim, e a gente conhecendo esses direitos, a pessoa tranquiliza um pouco mais e ela organiza isso. Até eu brinco, a gente faz um cronograma de pagamento das dívidas. Isso alivia. Por exemplo, se a gente tem um plano, tem um plano. É uma coisa, vamos supor que a gente vai fazer uma viagem, vai para os Estados Unidos, 9 horas de viagem. Beleza, a gente já sabe que a gente vai ficar 9 horas no avião. Se passou 5 horas, você falta 4. É a mesma coisa para as dívidas. Pô, eu sei que eu vou pagar essa dívida no mês que vem, essa eu vou pagar daqui 2 meses, essa daqui talvez eu pague no ano que vem. Então, todo aluno nosso sai sabendo o dia que vai quitar a dívida. E por incrível que pareça, eles conseguem até quitar antes. E investir, né? Investir. De endividado a investidor, endividado né? a investidor E é real, né? É isso real. Que é lindo, assim, de ver. Como a gente viu lá essa semana dentro do grupo, né? Existe alguma lei, assim, que ajude os devedores? Existe alguma lei dos devedores? Como que... Não. Porque às vezes a gente fala, tem lei, é o que você falou, não é crime, né? Dever não é crime. Não é crime. Mas como que é? Existe uma lei famosa, que é a do superendividamento, tá? Na verdade, essa lei sempre existiu. E aí eles mudaram para a lei dos superendividados. O que acontece? Essa lei é mais para balizar os bancos, para não exagerar na entrega de crédito. Que às vezes a pessoa ela tem conta em vários bancos, ela pega empréstimo em um, pega em outro, vai pegando empréstimo e quando ela vê, ela comprometeu mais de 70% do pagamento dela, né, ou da renda dela, alguma coisa em pagamento de dívida, e ela entra no estado que ela não consegue sobreviver. Tá? Existe essa lei. Aí essa lei, o que fala dessa lei, basicamente, eu não vou entrar num detalhe, até porque eu não sou da área jurídica, você chama todos os credores e você tem 5 anos para pagar e um juiz julga qual é a taxa, qual é o pagamento, qual é a forma que você tem condição de pagar. Por incrível que pareça, eu tenho muitos amigos advogados, né? Inclusive da família, né? E eu me informei bastante sobre isso. Esses advogados me procuram e falam, Caê, eu estou com um cliente aqui que vai entrar com lei de superendividamento, mas ele não tem educação financeira nenhuma. E se eu levar para o juiz vai falar, porra, mas ele se endividou porque ele vai fazer acordo e acaba não favorecendo. E aí eu auxilio essas pessoas. Então, antes de até acionar essa lei, procura a educação financeira. Exato. Por quê? O que você vai ter que apresentar para o juiz? Qual é os seus gastos? Se você cuida do seu dinheiro. Exato. Se você... Por que você gerou aquelas dívidas? Se foi mesmo um exagero. Se você ali... Então, assim, ali dentro disso aí, antes do juiz dar a sentença ou paralisar, né, ali um pagamento de dívida,
ele vai olhar isso. É. E muitas vezes isso demora, gente, porque isso é igual, é pericial, manda, muito tempo, né? E fora o investimento que você vai ter aí, né? Realmente contratando os honorários do advogado, eles geralmente fazem um bom trabalho, mas geralmente eles pedem minha ajuda porque falam assim, o cara não consegue fazer uma planilha de orçamento. E o pessoal acha assim que vai entrar nessa lei de sobreendividamento e tudo vai ser perdoado, não vai precisar pagar mais nada. É essa a expectativa. E aí é isso que acontece? O que acontece é o seguinte: quando entra, o banco não quer que isso vire uma jurisdição contra ele. Então geralmente ele entra com mais de um banco. E tem alguns poréns. Por exemplo, se o cara tem um banco federal, vou pegar um exemplo, pega um banco federal e um banco estadual e um banco privado, certo? O que acontece? São 3 instâncias diferentes. Um banco federal vai ser julgado, né, na instância federal e vira uma bagunça. E aí demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a pessoa fica naquela esperança, né? De, vai se resolver e a dívida comendo. Os juros correndo. A dívida aumentando. E ainda vai ter o custo de ter que pagar assistência jurídica, que é devido, né, aos honorários advocatícios, né? E ainda não vai ter educação financeira. Porque se ela não mudar a mentalidade e daqui a um tempo, ela provavelmente não vai conseguir pagar também. Ela não resolveu a causa raiz. Não resolveu a causa raiz. Ela não resolveu. Então, assim... O que eu recomendo? Faça o processo de educação financeira. Se dentro do processo você já se organizou, você vai criar uma possibilidade. E se for o caso ali de caracterizar um superendividamento, aí já vai assim quase com um gol feito. Já vai com a tese defendida, né, praticamente. Porque sabe o que as pessoas querem? Elas querem assim, eu tenho problema, resolva para mim. É isso aí. E eu vou te falar, se você tem dívida, se você pensa assim, você vai ficar endividado durante muito tempo. Não terceirize o seu problema para o outro. A responsabilidade. Por mais que aquele advogado resolve, aqueles caras resolvem, porque vai bater ali e aquilo vai ficar enrolado. Né? Eu mesmo, eu não sou um cara que resolve o problema da pessoa, eu oriento. Eu sou um professor, sou um mentor e ela tem que seguir um processo. O mentor, geralmente eu não vou passar a mão na cabeça do aluno. Eu vou falar, você tem que fazer isso. E você segue. Simples assim. Tá? O meu processo é muito simples. Quem segue... E quem segue tem resultado. Tem resultado. É simples. Se você é uma pessoa que não segue, eu falo, nem entra. Você vai jogar seu dinheiro fora. Entendeu? Ninguém vai resolver o seu problema. Porque o problema foi criado por você mesmo. Então só ele pode resolver. Só você. Porque o problema financeiro, o problema de dinheiro não é criado com dinheiro. O problema é criado com comportamento. Não, porque se mais dinheiro resolvesse, ele teria pego o empréstimo e teria resolvido. Ele já tentou de colocar mais dinheiro no problema, né? Exatamente. E é tanto que antes de entrar nesse processo todo de conhecimento com você, nessa parte financeira, uma das crenças limitantes que eu tinha é que eu achava que quem tinha dívida era só quem ganhava muito pouco. Ou quem ganhava pouco. E, às vezes, a pessoa ela tem um poder aquisitivo muito alto, ela recebe um salário alto, mas ainda assim ela tem dívida, né? Você pode falar um pouquinho pra eu ponho uma pergunta extra aí. Legal. Mas eu acho que isso é muito importante, porque às vezes fala assim, o CAE, quem passa por uma mentoria, é só quem ganha, sei lá. Hoje a gente vê assim, que quem ganha a gente pode dizer assim, que quem ganha até 10 mil reais por mês é o quê? Acima de 10 mil é 10% da população? 5%? Acima de 10 mil hoje é considerado classe média alta já, inclusive, né? Tá. Mas, assim, isso não tem a ver com ganho. Isso Tá. E até, assim, quem ganha mais se endivida mais porque tem mais disponibilidade de crédito. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem um cartão de crédito de 20 mil de limite, de 20 a 50 mil. Tá. Eu estava com um mentorado ontem que o cartão dele tem 100 mil reais, né? E ele ganha 20 mil. 5 vezes mais. Então, quanto mais você ganha, mais você pode... A bola de neve fica maior porque você tem disponibilidade de crédito. Vai aumentando o padrão de vida. Vai aumentando o padrão e você não quer descer o padrão. Então, assim, eu diria que a maioria das pessoas, e que é o caso da grande parte dos meus alunos, eu tenho alunos médicos, professores, universitários, tem... pessoas que trabalham em indústria, tem até pessoas que trabalham até em gestão, né? Gestão financeira, mas... Verdade. Né? Então, assim, tem militares, muitos militares que ganham gratificações, etc. Né? A gente atende uma diversidade de profissões bem remuneradas, profissões que têm até uma carreira, por exemplo, a parte de servidores públicos, tem até uma carreira, o cara tem... Ele não está sob uma ameaça, né? Ali...
e em busca da segurança financeira até, né, prestou um concurso e acaba não tendo porque a oferta de crédito é muito grande e ele se endivida pela falta de educação financeira. Certo. Tá? E quem ganha pouco, o problema é menor. Eu diria assim, quem ganha pouco, até quem faz, tem algumas pessoas que ganham, por exemplo, eu ganho abaixo de 10. O curso serviria para mim? Lógico, porque porque é muito mais rápido você monetizar. Por exemplo, o tamanho da sua dívida vai estar do tamanho de crédito que foi disponibilizado para você. Entendeu? Só que o poder de você fazer uma renda extra, fazer algo a mais e poder até melhorar, né, até melhorar os seus ganhos, isso a gente ensina, a gente tem um módulo só de multiplicação de renda, de como você aumentar usando sua própria habilidade, o seu próprio conhecimento, tá? Então, isso é muito bacana. As pessoas conseguem ali aumentar, às vezes uma pessoa que já aconteceu uma vez que entrou um motoboy lá, ele ganhava um salário mínimo e em menos de um mês ele dobrou. Isso. Só uma orientação que eu dei para ele, ele falou, cara, só aqui já valeu a mentoria, porque você dobrou. Porque eu não trabalho só com os gastos da pessoa. Eu trabalho com o que eu chamo de fórmula da riqueza. Tudo que você ganha, menos do que você gasta, menos suas dívidas, e depois você investe no positivo. Então, eu trabalho tanto no ganho, quanto na organização financeira, quanto nas dívidas. Eliminando as dívidas, tá? Otimizando os seus gastos e aumentando sua renda, você aumenta a possibilidade de investir. Investindo, você cria uma renda passiva que isso te gera segurança. A real segurança vai estar na sua renda passiva lá na frente. Legal. Uma das coisas assim que eu vejo que a gente tem essa dificuldade, muitas pessoas têm ainda essa crença, né? É relacionada a, por exemplo, você falou, eu atendo médicos, pessoal da área de saúde, empreendedores, empresários, professores, nós temos muitos aí professores. Então, assim, pessoas que às vezes têm o nível universitário, mas que não tem a educação financeira, né? Então, é meio que um paradigma. Então, as pessoas às vezes acham, é porque eu não não fiz faculdade. Às vezes tem essa crença, eu não posso ter mais dinheiro porque eu não fiz faculdade, porque eu não tenho nível superior, porque eu só tenho até... E a gente tem inúmeros exemplos aí de pessoas que às vezes não se formaram, né? Não fizeram um nível universitário, né? Mas que têm um bom poder aquisitivo, que têm prosperidade, têm vida financeira, e tem pessoas que estão formadas, pós-graduadas, com mestrado, a gente tem pessoas doutorado, a gente tem casos assim, acadêmicos, tem né? Artistas, pesquisadores, pessoas de todas as áreas, que infelizmente a pessoa não teve esse conhecimento antes de gestão financeira com gestão emocional, vamos dizer assim, porque tem a ver com a questão de comportamento, você enriquecer, porque tem a questão com crença de identidade, de que se ela é próspera ou não, com a crença de capacidade, com crença de merecimento. A gente vê ali pessoas que às vezes não acreditam que possam ser... que possam ganhar mais, que possam fazer mais, que possam ter mais, que possam ter uma vida mais com prosperidade. Como que é isso? Essa questão né, de universidade, não tem, de conhecimento técnico com o conhecimento mesmo de financeiro, educação financeira. Tem uma coisa que eu defino muito bem. Educação financeira é diferente de finanças pessoais. Às vezes o cara acha que baixou uma planilhinha, aqui é a educação financeira, eu tenho que fazer uma planilha, eu tenho que fazer, investir, eu estou investindo na educação financeira. Não é. Educação financeira é comportamento. É muito mais comportamento do que fazer uma planilha. Planilha são ferramentas. Então, as pessoas confundem ferramentas. Eu tenho dificuldade em matemática. Cara, matemática não tem nada a ver com a educação financeira. É verdade. Tem nada a ver. É o seu comportamento. Por exemplo, tudo que você vai... toda compra é emocional. Toda compra, você vai comprar, vamos supor, você vai no shopping, aí você, dependendo do seu dia, você vai comprar mais ou comprar menos. Por que as empresas fazem um marketing, um brand, faz aquela... Os bancos são muito bons nisso, porque você olha a propaganda, você só vê gente feliz, alegre, a musiquinha. E tudo isso é criado para acionar o gatilho emocional. Tem todo um apelo emocional. Tem todo ali, um apelo. E isso está muito dentro do que simplesmente uma coisa acadêmica. Na nossa mente, até tem um livro que eu gosto muito, que é o Rápido e Devagar, que são as formas de pensamento. Você tem, então, dentro da sua mente, você tem uma parte mais racional, que aí entra essa parte acadêmica, entendeu? Entra toda a parte que eu fiz pós. A parte mais técnica. Mais técnica, né? Mas as suas decisões são emocionais.
E aí entra a parte do seu subconsciente. O pessoal entendeu? acha que está decidindo racionalmente, né? Mas a decisão ela vem com uma carga emocional, com certeza. E muitas vezes é essa decisão que gera os seus resultados. Dá um exemplo pra gente, assim, por exemplo, de que você acha que é uma decisão emocional. O que você acha que Eu vou seria? dar um exemplo bem prático, assim. Vamos Que supor você que vê muitos casos, a assim. pessoa está lá, vou pegar um exemplo, uma professora universitária, eu tenho um exemplo assim. A professora universitária, ela estava no momento de vida dela, de relacionamento pronto para separar, entendeu? Tipo, já estava uma discussão ali com o marido, já estava ali. E ela teve um dia exaustivo de aula, né? Com jovens, imagine, né? Uma sala barulhenta com jovens, exaustivo de... E ali, para ela distrair, para ela não ir para casa, porque ela estava realmente, né, naquela tensão familiar, ela foi para o shopping. E aí ela chegou lá, e por uma questão que ela trabalha várias horas e tal, e ela sabe que ela ganha bem porque ela é concursada, tudo, ela tem as gratificações, tem os cargos. Ela olha lá e vê uma roupa muito bonita lá, um sapato muito bonito. Uma e bolsa. Uma bolsa. E ela, naquele momento, assim, ela compra. E nesse momento, o comprar é bom. Eleva a autoestima dela, melhora momentaneamente, tá? E ali ela fica até feliz, fica alegre. Ela passa o cartão dela e aí na hora a atendente fala, vai passar em quantas vezes? A gente faz até 10 vezes. Aí naquele momento dá aquela beliscada, aí a atendente fala, vai ficar 10 de R$ 200. Ela pensa, R$ 200 é o meu merecimento. Ela tá pensando naquela hora, naquele dia, naquela única parcela. O cartão passa, tem o limite lá, que o gerente aumentou o limite, entendeu? O gerente e o banco, né? Vamos falar assim, né? Aumentou, porque ela já vem parcelando o cartão e elas têm margem para consignado. Então ela tá garantindo nisso. Quando ela chega em casa, ela abre o guarda-roupa para colocar a roupa dela e não tem mais espaço. E ela vê várias roupas que ela nem usou. Nem usou. Mas ela coloca aquela frustração dela. E ela coloca aquela sacola ali naquele canto e vida segue e ela não tratou isso. Entendeu? E ela acha que é o juros abusivo que os bancos colocam, é o consigna. Só isso. Ela acha que essa é a causa. Acha que essa é a causa. E se ela não cuidar desse emocional, dessa autoestima dela, ela vai continuar. Por isso que eu falo assim, a primeira, uma ferramenta que eu uso é a causa raiz. E eu uso uma técnica que eu sou engenheiro e eu trabalhei muito tempo na indústria resolvendo problemas, né, de mecânicos de carro, né, vamos dizer, na indústria automobilística. E a gente tem um nível, até um nível mais... O primeiro nível é o nível da desculpa. O segundo nível é um nível que você fala assim, é por causa disso, é por causa da minha condição. Aí você vai para o terceiro, tá? Que é uma confirmação da desculpa. Pro quarto nível, que aí você já perto de uma causa que está interna. E o último nível é interno, é emocional. E ali ela pode se pegar numa crença. Que a mãe e o pai dela falaram assim, você só vai ser bem-sucedida, estuda, trabalha, né? Que você pode comprar o que você quiser, vai ser uma funcionária pública que você está garantido, entendeu? E foi uma crença que os pais depositaram, uma pressão ali que foi colocada, né? E pode lembrar que o pai dela, a mãe dela, também se endividava para fazer várias coisas e ela aprendeu aquele caminho. Então você acha no nível que para mudar isso, realmente você precisa mudar uma mentalidade. E é ali que você vira o jogo. E essa é a grande diferença eu falo assim, Caio, qual é a grande diferença seu dos outros cursos ou mentoria? É essa a grande diferença. Eu e a Sheila, que faz parte, né, a gente vira essa chave. Não tem como você entrar lá e não virar essa chave. Não ir para esse nível de causa raiz, lá no fundo, e aí você muda todos os seus resultados. Lembra que eu falei? Mudou o seu emocional, mudou o seu subconsciente, onde você toma as decisões, Exato. você vai melhorar suas decisões econômicas e o seu resultado vai ser diferente. É ali que você sai das dívidas e vira um investidor e investidora. Legal, legal. Como recomeçar a vida depois de ficar inadimplente? Como que é esse processo aí de... A pessoa não sabe nem por onde começa, por onde termina, por onde recomeça. Olha, tem uma coisa que eu falo que o nome sujo, inadimplente, ser inadimplente é só um cadastro. Isso é uma tarja que colocaram e isso vem até... vamos pegar... a gente vê lá na Bíblia, né?
quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Porque naquela época, se eu devesse, a pessoa ia lá, pegava o filho mais fortinho e tornava escravo. E isso é uma coisa cultural que vem até o momento que, né, tinha uma época que não tinha um sistema bancário, mas tinha que ter uma proteção, existia o nome na praça. O nome sujo na praça, na verdade, era a pessoa ficava devendo em vários comércios ali, que geralmente ficavam numa praça, né, que tinha a igreja, a pracinha, e aí os comerciantes colocavam a lista para que os outros comerciantes não dessem mais crédito para aquela pessoa. Então, certo. E hoje, o que é o nome sujo, a inadimplência? Né? Ela é um cadastro que protege o sistema financeiro. Fulano já tomou tanto crédito, e eu falo que isso é benéfico, porque se você chegou nesse estágio, é sinal de mudança. Então, qual é o seu recomeço? É recomeçar a partir da educação financeira. Não se pega no sentimento do problema. Mas eu tô com o nome sujo, não sei o quê. Não se pega nisso. Fala assim, beleza, qual é a solução? Porque para você limpar o nome é a coisa mais simples. Você chegou lá, negociou sua dívida, 5 dias, você tá com o seu cadastro já não é mais negativado, é positivado. Tá. Entendeu? E inclusive até a sua nota melhora. Então, você quer recomeçar? Quer começar a limpar o seu nome? Começa pela sua mudança, pela sua educação financeira. Começa a focar no caminho de você começar a quitar as dívidas, ter um processo de você arrumar. Se você se prender só porque você está com o nome sujo, ele é temporário. Considere isso uma situação temporária. E considere isso como um sistema de proteção. É um sistema... na verdade... Eu acho bom ter um nome sujo. Eu acho bom a pessoa sujar o nome. Por quê? Porque ali, naquele momento, ela vai focar na solução. Que é sinal que ela tomou tanto crédito que ela foi para aquela solução de pegar mais empréstimos. E por isso que eu falo, não pega empréstimo. Então, ter um nome sujo é bom. Entendeu? Inclusive, o próprio Serasa, vou citar aqui, porque eles fazem um trabalho de educação financeira muito bacana. Muito bacana ali. Eu já fiz vídeos apoiando, inclusive, essa causa, né? Já fui até convidado para falar sobre isso lá, tudo. Então, sempre a gente está conversando, porque tem essa mudança. Eles não só, vamos negativar a pessoa. Não, vamos ensinar a pessoa a ter educação financeira para ela sair disso. Então, eu acredito realmente nisso. Legal. Né? Eu queria, não sei se tem mais alguma coisa aí para esse episódio, mas eu queria colocar um ponto assim que às vezes o pessoal chega para a gente e eu chamo muito atenção para isso. Eles dizem o seguinte: eu sou endividada, eu sou endividado. Então assim, e o que você falou é uma situação temporária. O verbo correto seria eu estou. Não é uma condição. Você não é isso, né? Não faz parte da identidade da pessoa. Né? Então, eu sou. Não, eu estou. É uma condição temporária nesta fase, neste lugar de endividado. Então, a pessoa, acho que ela tem que... primeiro ponto, realmente, é como você falou, essa questão da mentalidade. Né? E tem gente que pega isso para a vida dela e fala, eu sou como se fosse uma identidade, como eu sou loira, eu sou filho de fulano, eu sou endividado. Não, você está, algo temporário, né? E que tem que... Vai mudar, né? Fazer esse trabalho de autorresponsabilidade e procurar a solução. Né? Porque às vezes a pessoa pega isso como estimação, né? Eu sou desse jeito mesmo, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela aí, né? Que o pessoal fala. Então, eu sou assim, eu sou endividada, vai ser assim, vou morrer assim, não tem jeito. E não é isso. Né? Existe solução, né? A pessoa está nessa situação, às vezes pode estar já por um certo tempo. Tem algumas pessoas, alguns alunos, algumas pessoas que chegam pra gente antes da mentoria, antes dos cursos, falam assim, eu acho que a pessoa já está assim há tanto tempo que ela não acredita, ela não vê, né? Isso se torna parte da personalidade dela. E não é isso. Então, aqui fica o recado, né? Para o pessoal, você pode estar endividado, mas você não é um endividado, né? Tem uma frase que eu gosto de falar para meus alunos que é assim, a dívida não define quem você é. Exato. Não é a dívida, não é o endividamento que define quem você é. Você é uma pessoa honesta. Você pode ser uma pessoa, um chefe de família, um pai, uma mãe de família. Você é um profissional excelente, entendeu? O que define, né? Não define o seu caráter por você, não estou pagando minha dívida, justamente porque você está passando por um processo. E todo mundo vai ter um tipo de problema, entendeu? Algum dia, ou uma questão financeira, entendeu? Então não se sinta fraco ou fraca, não se sinta culpado ou culpada, não cria isso, não coloca isso na sua identidade. E tem uma coisa que eu falo que as palavras têm poder.
Lá, inclusive, na mentoria, a gente tem um ritual. A gente começa toda a mentoria, a gente tem umas frases. E é sempre, né? É assim, né? Eu sou forte, eu sou investidor, investidora, eu sou próspero, eu sou abundante no positivo. Então, a gente tem também esse trabalho da identidade da pessoa para tirar isso, para remover isso. É difícil, porque as pessoas estão carregando isso há muito tempo. E eu acho que isso dificulta o processo. Enquanto você olhar para a sua identidade e deixar a dívida definir, você está dando essa permissão. E você não pode dar essa permissão. Exato. Você tem que tirar essa permissão e realmente ir para o outro lado. Eu gosto de falar uma frase assim, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Então, sai dessa zona de conforto. Porque se você se coloca nessa condição, você não vai fazer. É isso aí. Por exemplo, a gente tem as nossas aulas gratuitas, até finalizando, né, da Maratona Dívida Zero. Tem gente que se inscreve e não vai assistir a aula. É uma autossabotagem no nível, né? É uma autossabotagem. Então, se inscreva na aula, né, do Maratona Dívida Zero, vai lá e faça. São aula ao vivo, é à noite, não sei o quê. Vai lá e faz. Então, luta. Você vai ter que lutar. Eu acho que o maior inimigo, tem gente que fala que é o banco. Para mim, não é o banco. Para mim, não é a instituição financeira, para mim, não é o governo, tá? E para mim, o maior inimigo das dívidas é a mente da pessoa. Exato. Por isso, tá bom? É isso aí. Legal! Então, vamos encerrar aqui esse episódio. Muito obrigado, Sheila. Sensacional aqui, esse episódio fantástico. Pessoal, segue a gente, compartilha isso. Eu acredito que tem muita gente que precisa ouvir isso. Com certeza. Compartilha isso, né? Segue a gente nas nossas redes sociais, né? A Dívida Zero e Sheila Galvão, também no YouTube, canal Dívida Zero. E tamo junto na missão. Tamo junto na missão. Tamo junto na missão aí. É isso aí.